Oi, gente! Tudo bem com vocês? Já estava na hora de entrar mais um Coquetel FM no ar, não é verdade? E eu tava pensando e eu lembrei desse filme que eu gosto bastante, que se chama De Vrais Mensonges. É o título dele em francês, a tradução dele seria Mentiras Verdadeiras. Mas o título desse filme em português é Uma Doce Mentira. Então, gente, a história do filme gira em torno de uma carta de amor muito bonita, muito bem construída, muito tocante. Então, eu não vou contar muito mais do filme pra vocês, mas a gente vai conversar então sobre essa carta. Então, eu tô com a carta aqui na minha mão e ela é para Émilie. Então, o autor misterioso começa assim: Émilie, je ne vis que du bonheur de vous regarder. Então, ali o ne e o que utilizados juntos, que dá aquela ideia de apenas isso, só isso. Então essa frase é: eu só vivo da felicidade de te olhar ou de te observar. Mes yeux sont mon cœur, mes yeux sont mes poumons. Então ele continua nessa ideia de que observar ela faz a alegria dele, ele só vive para observar ela. Então ele diz: meus olhos são meu coração, meus olhos são os meus pulmões. Então o olho substituiu esses outros órgãos porque a única alegria ou o que dá a vida para ele é poder olhar para ela. E aí continuando: et lorsque par défi je le ferme sur votre passage, il me semble que mon corps entier s'asphyxie. Então lá, lorsque, lembrando, então lorsque é uma palavra interessante, lorsque significa quando, assim como a palavra quand, e ele vai ser um pouco mais formal. Só que a gente não pode usar lorsque numa pergunta, tá? Ele só vai aparecer numa frase que não seja uma pergunta. Quando for uma pergunta, você precisa usar quand, mas se não for uma pergunta, como por exemplo aqui na carta, você pode usar lorsque, que vai ficar um pouco mais formal. Então lá, e quando par défi, então por desafio, desafiado, eu os fecho na sua passagem, então eu fecho os olhos quando você passa, il me semble que mon cœur entier s'asphyxie. Então me parece que o meu corpo inteiro se asfixia, porque são os olhos dele que dão a vida para ele. Olha, isso é muito bonito, realmente, gente. Continuando. Émilie, vous passez parfois près de moi et vous ne savez pas. Vous ne savez pas ma nervosité, mon amour, mon regard. Émilie, você passa às vezes perto de mim e você não sabe. Você não sabe do meu nervosismo, do meu amor, do meu olhar. Vous ne savez pas qu'il m'arrive parfois de haïr la personne qui se place entre nous. Então você não sabe que me acontece às vezes de odiar a pessoa que se coloca entre a gente. Então ali il m'arrive, arriver é o verbo chegar, mas também pode ser usado para acontecer. Então il m'arrive parfois, me acontece às vezes. Pour l'adorer aussitôt qu'elle s'écarte et vous rend à ma vue. Para adorá-la, assim que ela se distancia e te devolve a minha visão. Então ele usa ali aussitôt. Aussitôt significa assim, no mesmo instante. Então aussitôt, então no mesmo instante que ela s'écarte, então que ela se distancia, et vous rend à ma vue, e te devolve a minha visão. Émilie, vous me croisez parfois et vous ne savez pas que chaque frôlement est une joie. Então, Émilie, você passa por mim às vezes e você não sabe que chaque frôlement, então cada vez que a gente se encosta ou se esbarra levemente, é uma alegria. Então ali o croiser, que é quando você cruza com uma pessoa, né? Quando passa por ela, você vai utilizar croiser em francês, então passa por mim às vezes e você não sabe que chaque frôlement, então é um frôlement. Em francês vai ser um toque, mas aquele toque de levezinho, meio sem querer quando você esbarra. Então, que às vezes ela passa por ele e esbarra assim bem de leve, aí ele fala: você não sabe que cada frôlement
é uma alegria. E no momento que ele escreve isso, ele risca na hora. E aí ele reescreve a frase. Émilie, vous me croisez parfois et vous ne savez pas que chaque frôlement est une souffrance. Ou seja, primeiro ele diz que era uma alegria, aí depois ele reescreve dizendo que essa situação na verdade é um sofrimento, porque ele ama ela e ele tem aquele leve contato, mas ele não pode falar, ele não pode chegar mais perto, então aquela alegria acaba se tornando um sofrimento. Et si vous ne savez pas, c'est que trop d'amour et pas assez de courage font de moi un fantôme. Então lá, e se você não sabe, é porque amor demais e não ter coragem suficiente fazem de mim um fantasma. Então essa frase é interessante porque a gente tem lá dois antônimos. A gente tem trop e a gente tem assez, pas assez. Então o trop vai ser demais, sempre vai ser demais. Trop, então trop d'amour, amor demais. E pas assez, então a palavra assez quer dizer suficiente. Então, por exemplo, quando a gente fala j'ai assez mangé, eu comia suficientemente bem, tá bom ali, tá de boa. Então, quando ele fala pas assez, quer dizer não tem o suficiente de coragem. Cette lettre que je vous laisse si belle à la laideur des lettres anonymes. Então essa carta que eu queria tão bonita tem a feiura das cartas anônimas. Comme un vulgaire chèque, elle ne vaut rien car elle n'est pas signée. Então, como um cheque qualquer, ela não vale nada porque ela não está assinada. Nessa frase ali a gente tem o car. Car em francês é como parce que. Mas assim como a gente viu agora há pouco o lorsque, o car é um porquê de resposta, mais soutenu, então mais formal. Então, ao invés de utilizar parce que, você pode usar car, principalmente se você estiver escrevendo. Acceptez malgré tout que je vous l'adresse sans rien attendre en retour. Então, aceite, apesar de tudo, que eu te a envie sem nada esperar de volta. Mais en espérant qu'elle vous enivrera peut-être du seul bonheur de vous savoir aimer. Esperando que ela te embebedará. Num sentido figurado, a gente pode usar isso para sentimentos. Então, je suis enivré d'amour, por exemplo. Que ela te embebedará, talvez, apenas com a felicidade de te saber amada. Então, apenas com a felicidade de saber que você é amada por alguém, sem necessariamente saber quem. Então, a gente tem lá sans rien attendre en retour e depois mais en espérant. Então, attendre e espérer são dois verbos que em português a gente vai traduzir por esperar. Qual que é a diferença deles, então? Attendre vai ser uma coisa física que vai chegar. Você marcou um horário, vai receber um pacote. Quando a gente usa espérer, é mais um desejo. Ai, eu espero que isso aconteça. E ele diz, vous êtes belle, incompréhensible, jamais décevante, jamais je ne vous aurai, j'en suis inconsolable. Então, ele diz lá, você é linda, incompreensível, jamais decepcionante ou nunca decepcionante. Eu nunca terei você. Eu estou inconsolável. Ele termina a carta lá com Acceptez pourtant, Émilie, mes sincères et fébriles sentiments anonymes. Então, aceite, no entanto, Émilie, meus sinceros e febris sentimentos anônimos. Então, lá, nessa última frase, tem um super falso cognato lá, que é o pourtant. Pourtant não vai ser portanto em português, mas vai ser bem diferente, vai ser o contrário, vai ser no entanto. Então lá, aceite no entanto, Émilie, mes sincères et fébriles, meus sinceros e febris. Então olha só, há muito amor ali nessa carta, quando ele encerra, e sentimentos anônimos. E não esqueçam de ver o filme para vocês verem o que vai acontecer com essa carta. Se você já assistiu ou se você ainda vai assistir, volta aqui depois e comenta para mim aqui nos comentários. Eu adoro receber os comentários de vocês e sempre que eu vejo eu fico sempre muito feliz. Isso me motiva para continuar gravando mais e fazendo mais vídeos e mais ideias diferentes para vocês.
Gente, eu sou a Fernanda, eu sempre vou estar falando de francês aqui no canal. Se você gosta, não se esquece de contar pra mim, deixa um joinha, deixa um comentário e também não se esquece de se inscrever no canal. Assim você vai receber sempre todas as invenções da minha cabeça e todas as dicas de francês que eu ainda tenho pra dar. Beleza, gente? Um beijão pra vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau!